Para fechar essa aula, eu gostaria que a gente visse mais 3 exemplos. O primeiro é algo bastante simples, a gente vai calcular o valor esperado de uma distribuição binomial. Um dos caminhos é você simplesmente usar a definição de valor esperado, usar a função de probabilidade da binomial e fazer as contas usando algumas identidades de números binomiais, mas a conta por esse caminho é um pouco chata. Vamos fazer de um jeito mais divertido, então. Então, se a gente pegar x com distribuição binomial de parâmetros np, a gente interpreta isso, né, como se fossem a quantidade de sucessos que ocorrem em n repetições do mesmo experimento, independentes, aonde você tem uma probabilidade p de obter sucesso em cada um desses experimentos. Bom, a gente não prova isso rigorosamente agora, eu vou deixar para provar isso quando a gente falar de função geradora de momentos, que é mais fácil, mas como já é algo que a gente até viu no curso de Prob 1, eu vou utilizar. A gente pode escrever a binomial como se fosse a soma de distribuições independentes de Bernoulli. Né? X é igual a x1 somado até xn, onde xi tem cada distribuição de Bernoulli com parâmetro p. Então, cada xi captura exatamente a probabilidade de eu conseguir obter um sucesso na iésima repetição do experimento. E aí, com isso, utilizando a propriedade da linearidade do valor esperado, eu sei que o valor esperado de x vai ser o valor esperado de x1 somado até o valor esperado de xn, que é p somado n vezes, que vai dar np. Repara que aqui, né, a gente tem essas distribuições de Bernoulli como sendo independentes, mas isso não influenciou em nada no cálculo do valor esperado. Somente influencia aqui em cima para a gente deduzir quem é a fórmula da distribuição binomial. E NP é razoável se é a média da binomial, né? Porque se você tem uma probabilidade P de sucesso, é razoável que você tenha uma proporção NP de sucessos observados em N tentativas independentes. O exemplo 2 é algo que vai dar um certo contraste com ele. Vamos ler então e entender o que está acontecendo. Você tem uma urna com B bolas vermelhas, B bolas brancas e V bolas vermelhas, e você vai fazer N extrações com e sem reposição, e você quer saber o número médio de bolas brancas que você observa. Bom, vamos começar primeiro fazendo com reposição e ver o que acontece. Tá? Eu vou chamar de x igual o número de bolas brancas extraídas. Tá? Vou chamar de x essa variável aleatória. No caso com reposição, eu estou repetindo o mesmo experimento n vezes e eu tenho uma probabilidade de b sobre b mais v de sortear uma bola branca. Então, nesse caso, eu sei que x tem uma distribuição binomial de parâmetros n e b sobre b mais v, de modo que o valor esperado de x, como a gente já calculou, vai ser n que multiplica b sobre b mais v. Ok? Agora vamos estudar o caso sem reposição. Tá? Parece bastante claro que a distribuição de x não vai ser mais binomial. Né? Mas o que resta é que a gente ainda pode escrever x como uma soma de distribuições de Bernoulli, ou seja, x é o somatório de x1 até xn, onde cada xi tem distribuição de Bernoulli, a princípio com o parâmetro pi que eu desconheço, e elas não são independentes. Tá? Mas, como a gente só está interessado em obter o valor esperado de x, a não independência não atrapalha em nada, né? Porque essa linearidade não precisa que as variáveis aleatórias em questão sejam independentes. Bom, é bastante claro a gente enxergar que a probabilidade da primeira bola ser branca é exatamente b sobre b mais v. E se a gente quiser saber, então, quem que é a probabilidade da segunda bola ser branca, a gente tem que fazer uma continha. Então, vamos lá. P2 é igual à probabilidade da segunda bola ser branca. E isso depende do que acontece com a primeira bola. Então eu tenho que usar a lei da probabilidade total aqui. Então isso é a probabilidade da segunda bola ser branca, dado que a primeira é branca, vezes a probabilidade da primeira ser branca, mais a probabilidade da segunda bola ser branca, dado que a primeira é vermelha, vezes a probabilidade da primeira ser vermelha. Quando a gente escrever essas probabilidades aqui, né, é bastante simples. Se a segunda é branca, dado que a primeira é branca, eu tenho b menos 1 eventos favoráveis no universo de b mais v menos 1 eventos totais. A probabilidade da primeira bola ser branca é exatamente b
sobre B mais V. Somado com probabilidade da primeira ser branca e a da segunda, perdão, ser branca, está escrito errado aqui, e a primeira ser vermelha, você tem B eventos favoráveis e B mais V menos 1 eventos totais, e a probabilidade da primeira ser vermelha é V sobre B mais V. Quando você juntar essas duas frações, tá? O denominador é o mesmo, então vai dar B mais V menos 1 sobre B mais V. E aqui em cima você vai ter B ao quadrado menos B mais BV. E quando você colocar o B em evidência, você vai ficar com B menos 1 mais V sobre B mais V menos 1 sobre B mais V. E olha só, esses dois termos aqui se cancelam. E você vai ficar exatamente com B sobre B mais V. Tá? Ou seja, a probabilidade da segunda bola ser branca é exatamente igual à probabilidade da primeira bola também ser branca. Porque parece meio não intuitivo, mas é porque você está calculando a probabilidade da segunda bola ser branca, independente do que aconteça com a primeira. Então, eu vou deixar para vocês provarem por indução que todo PI é igual a B sobre B mais V. Tá? Então, ou seja, você tem X como sendo um somatório de Bernoullis, cada uma com o mesmo parâmetro, porém elas não são independentes. Por isso que você não obtém uma binomial como resposta. Mas você pode provar ainda, né, que o valor esperado de x vai ser o mesmo, NB sobre B mais V. Ok? E, finalmente, o nosso terceiro exemplo vai ser o lema que a gente usou para provar a desigualdade de Jansen, que é esse daí. Se a gente tem uma variável aleatória x menor ou igual do que y, então a gente tem o valor esperado de x menor ou igual ao valor esperado de y. O que eu quero, antes da gente fazer essa demonstração, é o seguinte. Eu quero que a gente entenda o que ela significa. Tá? Se a gente tem x menor ou igual a y, isso aqui está dizendo para a gente o quê? Para todo elemento no espaço amostral, x de ômega é menor ou igual do que y de ômega. Vamos fazer um desenho para entender isso daí. Né? Eu vou colocar aqui no eixo x a minha variável aleatória ômega, e aqui no eixo y eu vou colocar, né, justamente, perdão, no eixo x eu vou colocar o espaço de probabilidade ômega, e aqui no eixo y eu vou colocar as duas variáveis aleatórias. Como uma variável aleatória é uma função real do espaço amostral, eu tenho essa função aqui, né, que é a minha função x de ômega, e eu tenho aqui a minha outra função y de ômega, que pela minha definição, ela tem que estar sempre acima, né, da minha função x de ômega. Tá? Então, y de ômega está aqui. Se a gente olhar o que acontece aqui no eixo y, tá? A gente tem aqui, por exemplo, essa densidade pontilhada que eu estou desenhando aí para o x, e essa outra densidade pontilhada que a gente tem aqui para o y. Tá? Né? E como uma está mais deslocada para cima do que a outra, faz sentido que a medida de centralidade de uma esteja maior do que a medida de centralidade da outra. Tá? O que é importante que a gente entenda é que x menor ou igual do que y não significa o seguinte cenário. Tá? A gente poderia pensar que x menor ou igual do que y significa que x de ômega 1 é menor ou igual que y de ômega 2 para todo ômega 1, ômega 2 em ômega 1. O que isso significaria? Tá? Isso significaria que a gente está fazendo o seguinte. De novo, vou colocar ômega aqui, xy na vertical. Essa segunda definição diz para a gente que nenhum valor de x, tá, excede nenhum valor de ômega. Tá? Ou seja, você consegue aqui traçar uma linha, né, que divide as duas funções. Beleza? Esse segundo caso aqui de baixo, ele é mais forte do que o primeiro. Tá? Repara, no primeiro você tem a função azul acima da função verde. Mas você tem, né, não existe essa linha separando as duas. Mas a linha azul está sempre acima da linha verde. Aqui a linha azul está tão acima da linha verde que todos os valores da azul estão acima de todos os valores da verde. Tá?
E nesse caso, é claro, né, que o resultado também vai valer. Mas não é isso que o nosso enunciado diz. Tá? O enunciado é um pouco mais fraco. O enunciado é relativo a esse primeiro cenário aqui. Tá? A função azul está sempre acima da função verde. Ok? Então, agora que a gente entende o que é para ser provado aqui, vamos fazer então a demonstração. Tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer a prova utilizando aquela identidade que me calcula o valor esperado de uma variável aleatória como sendo a integral de 0 a mais infinito de 1 menos a acumulada de x menos a integral de menos infinito até zero da acumulada em x. Eu vou usar esse resultado aqui, tá bom? E porque, nota, meu enunciado não fala nada sobre a variável aleatória ser contínua ou ser discreta, então me parece conveniente usar isso caso eu consiga. Agora eu quero tentar relacionar, então, a minha densidade de x com a minha densidade de y, de alguma forma. Então eu vou chegar aqui no meu rascunho aqui embaixo e eu vou tentar estudar quem que é a minha densidade de y calculada no ponto z. Minha densidade não, a minha acumulada. Isso é a probabilidade de y ser menor ou igual a z. Isso daqui, então, a gente pode escrever como se fosse a probabilidade dos elementos no espaço amostral, tais que y de ômega é menor ou igual a z. E por que eu optei por escrever isso por extenso? Né? Para ficar claro uma noção de desigualdade aqui. A minha hipótese é que a variável aleatória x é menor ou igual a y. Ou seja, eu sei que essa quantidade aqui ela é sempre maior ou igual a x de ômega. Ou seja, isso me dá uma relação de inclusão entre conjuntos. Eu sei que esse meu conjunto está contido no conjunto ômega no espaço amostral, tal que x de ômega é menor ou igual a z. Tá? Ou seja, essa probabilidade aqui é menor ou igual que a probabilidade do conjunto os elementos do espaço amostral, tais que x de ômega é menor ou igual a z. Isso é exatamente a probabilidade de x ser menor ou igual a z, que é exatamente igual a acumulada de z. Ou seja, se x é menor ou igual a y, né, a acumulada de y é menor ou igual do que a acumulada de x. Ok? Ou seja, x começa a acumular a probabilidade antes de y. Né? Isso fica bastante claro do desenho que a gente fez aqui em cima. Né? X acumula a probabilidade antes de y. Então faz sentido que a gente obtenha essa desigualdade entre as acumuladas. Que agora a gente pode pegar e utilizar aqui. Né? Se fy de z é menor ou igual que fx de z, o que eu posso dizer, então, é o seguinte. 1 menos fx de z, isso vai ser menor ou igual do que 1 menos fy de z. Né? Mudou o sinal, a desigualdade inverte aqui. E de forma análoga, se eu capturar esse sinal de menos aqui, isso daqui também vai me dar menor ou igual que menos fy de z. Ou seja, isso daqui vai ser menor ou igual do que integral de 0 a mais infinito de 1 menos fy de z dz menos a integral de menos infinito a zero de fy de z dz, que é, bom, por definição, né, por um teorema que a gente viu, o valor esperado da variável aleatória y, como a gente gostaria de demonstrar. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre momentos de ordem superior das variáveis aleatórias.